bem como a câmera para melhorar a qualidade da imagem do nosso palestrante, ok? Para essa abertura e esse nosso bom dia, eu abro a palavra para o professor Pedrinho e, na sequência, o nosso presidente, que está também aqui participando da nossa live. Vamos lá, professor Pedrinho? Beleza, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos. Só dentro dessa ferramenta aí, o Nelson depois vai comentar. Só a gente adiantando aí que todas as terças e quintas-feiras, às 11 horas, o CREA, o Conselho Regional de Educação Física, está realizando o ciclo virtual. Nós temos na próxima quinta-feira o Ednei Fernandes, que é Primeiros Socorros. Na semana que vem, o Valdeci vai fazer a segunda parte do exercício físico e o sistema imunológico. E na quinta-feira, dia 7, a Raide, mais o público aí da licenciatura também, a importância do movimento na educação física infantil, aí dentro também alinhado ao Covid-19. Aí a palavra com o nosso presidente, o Nelson Leme da Silva Júnior. Estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, professor. Ok. Bom dia a todos. Aproveitando já a fala do professor Pedro, quero desejar a todos aí os participantes uma boa palestra. Não preciso falar do palestrante, o currículo dele todos nós conhecemos, né? O Cris é um grande parceiro do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo e tem passeado aí com as suas palestras pelo Brasil todo. Eu quero agradecer também a todos os participantes dos outros estados que, porventura, venham a assistir e participar dessa palestra, em especial Ceará, Amazonas, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, se não me falha a memória mais... Acho que foram esses que participaram da última palestra, né? Mas se tiver mais alguém aí de outro estado, por favor, escreve a mensagem aí que a gente também... Piauí, verdade, Piauí, estava esquecendo do Piauí aqui. Piauí, Bahia, já falei. E, então, se as pessoas quiserem se identificar aqui, depois a gente vai falando. Mas, em especial, eu quero agradecer a todos os conselhos regionais que, de uma hora, nós entendemos nesse momento, né, de confinamento aí, a necessidade de compartilhar as nossas atividades junto com os demais entes. Então, nós estamos possibilitando essas palestras a todos os estados do Brasil, né, a todos os conselhos regionais, para que possam aí usufruir dessa ferramenta. E é uma ferramenta, é uma palestra gratuita e o profissional não gasta nada com isso. É muito importante que a gente diga isso. Obrigado, Dani, por estar participando da nossa palestra com a gente. Vi a sua mensagem aqui agora e passo a palavra então para o Cris para que a gente não perca muito tempo com esse tipo de delonga. Um grande abraço a todos e fiquem atentos aí às nossas próximas programações. Um abraço. Obrigado, Nelson. Obrigado, Pedrinho, Célia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão assistindo a gente de todo o Brasil. Não sei exatamente onde vocês estão. O Nelson já comentou um pouquinho sobre algumas cidades onde vocês estão. Se tiver alguém entrando de alguma cidade diferente ou de algum lugar mais distante, pode colocar aqui no chat que a gente vai estar documentando isso, registrando a tua presença aqui. E é um prazer, mais uma vez, estar em parceria com o Conselho para a gente trazer um pouquinho de conhecimento e de conteúdo, né? Principalmente num momento como esse, onde a gente está vendo uma enxurrada de informação que chega por todos os lados nas redes sociais, de todas as áreas. E a gente tem que ter alguns cuidados para a gente fazer isso, né? Para a gente fazer essa leitura, para a gente falar sobre essas informações, para que isso não seja algo que mais prejudique do que ajude, né? A história da nossa profissão, ela sempre envolveu a ideia de a gente querer trabalhar com a questão da saúde, né? A gente inicialmente era uma profissão basicamente da área de educação, né? Um outro grupo bastante importante da sociedade de conteúdos e de área, realmente. E a gente teve uma briga por muitos anos para a gente conseguir entrar na área da saúde, né? E entrar na área da saúde envolve a gente entender o que é a saúde, né? A questão da saúde não envolve simplesmente você falar, olha, fazer exercício vai fazer você ficar saudável. Isso é uma parte da história, né? E entender sobre a área de saúde envolve você conhecer as mesmas coisas que outras profissões de área de saúde conhecem. Envolve a gente ter alguns comportamentos
que essas outras áreas têm. Quando você está falando sobre saúde, né, as pessoas dão um valor para isso bastante grande. É a vida delas, é a qualidade de vida delas, né, o tempo de vida delas, a produtividade delas. E para elas colocarem a saúde delas na mão de algum profissional, elas precisam se sentir seguras, né, elas precisam ter confiança nesse profissional. E aí essa briga da nossa profissão para entrar nessa área de saúde, ela veio durante muito tempo, ela se estendeu, veio com a regulamentação da profissão, no final dos anos 90, que é um tema bastante importante para a nossa área. A regulamentação da profissão significa que, a partir de agora, nós podemos ser considerados oficialmente da área da saúde, ou seja, antes disso, né, não existia a figura do profissional de educação física fora da área da saúde. Existia qualquer pessoa que podia entrar ali e fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo, ou tentar fazer a mesma coisa. Ainda que essa pessoa não tivesse formação, ela poderia estar entrando dentro de uma academia e passando um treino, porque não era obrigatório e não existia a profissão oficialmente, né? Com a regulamentação da profissão, a instituição dos conselhos regionais e federal, a gente passa a existir enquanto profissão e a gente passa por um novo momento onde qualquer profissional que vai atuar nesses centros que são de responsabilidade da nossa área precisam ter uma formação, precisam ter uma graduação. E esse momento da existência da graduação, ele vira um marco para a nossa profissão, né? A gente passa a existir de verdade, né? A gente deixa de ser invisível aos olhos da sociedade, aos olhos do governo e tudo mais, e agora a gente passa a ser um profissional da área de educação física não escolar, né? E isso era ótimo, e isso já criou para a gente um grande mercado, ainda que, né, como toda criação de profissão envolve uma transição, né, e aí essa transição ela é correta e ela é honesta, porque quando você tem uma profissão que ela não é regulamentada e você tem alguns profissionais que atuam naquela área por alguns anos, eles têm sim o direito de permanecer atuando ali pela experiência que eles tinham, porque até aquele momento não existia nenhuma obrigatoriedade ou necessidade de formação. Então esses caras que já trabalhavam ali há alguns anos, eles tinham que comprovar determinado tempo de trabalho na área, eles tinham o direito de continuar, e isso é justo, né? Isso aconteceu com todas as outras profissões. Você não pode fazer um corte e eliminar todo mundo do mercado, porque até aquele momento não existia formação. Essas pessoas mereciam estar ali dentro porque elas tinham comprovado a experiência anterior. Então a gente tem alguns profissionais que trabalham dentro da educação física, que têm os seus respectivos registros de profissionais provisionados, que fizeram alguns cursos para se habilitar e se qualificar e poderem trabalhar ao lado de alguns outros graduados, com algumas limitações, é claro, mas os profissionais têm direito. Mas ainda assim existe uma outra gama de pessoas, que eu não posso nem dizer que são profissionais, que não têm, nem tinham nem essa experiência anterior à criação da profissão, nem tampouco se preocuparem em qualificar-se para poder atuar dentro da nossa área. E isso acontece com todas as áreas, né? Quando se foi instituir a medicina, acontecia a mesma coisa. Tinha os caras que não tinham nenhuma formação, porque também não existia formação, e eles curavam as pessoas, e aí eles eram considerados médicos da área, né? E quando você institui uma profissão que agora começa a exigir uma determinada graduação, essas pessoas também passam a ter algum direito ali e trabalhar durante algum tempo. Mas ao longo dos anos, né, a tendência é que isso diminua. Só que tem algumas pessoas que, como não entenderam essa lógica, ou nem tinham essa experiência, ou quiseram se meter na nossa área sem se formar, existem muitos que estão espalhados por aí, que a gente está tentando ir atrás deles. A gente, enquanto profissão, não só o Conselho de Educação Física que tem esse papel de fiscalizar e de ir atrás disso, mas a gente está indo, todos os profissionais querem ir atrás desses outros que estão entrando na nossa área sem habilitação e tentando fazer alguma coisa, ou cometendo vários erros, e tornam eles pessoas que estão cometendo um ato ilegal. Eles não podem mais fazer isso. Só que como a gente é uma profissão muito nova, a gente está se estruturando, a gente tem apenas 20 anos de vida contra 100 e tantos anos de outras áreas e tudo mais, de conselhos de outras áreas, a gente está num processo de melhorar, né? Então, a gente, durante algum tempo, a gente vai ter alguns profissionais que se metem na área ali, que acham que não pode ser pegos, até porque a gente não consegue estar em todos os lugares o tempo todo para pegar todos os caras que fazem coisa errada, mas a gente está indo e o Conselho tem feito um belo trabalho. O Conselho de Educação Física é um dos conselhos que mais atua no mercado de fiscalização. E com um grande diferencial, o Conselho de Educação Física tem uma preocupação bastante grande em instruir as pessoas, em educar as pessoas. Não é simplesmente punir por punir. É fazer o cara entender por que é importante a formação, por que determinado profissional não pode atuar ali. E esse trabalho ele é muito interessante quando a gente está falando principalmente sobre a área de saúde, né? A área de saúde ela envolve essas responsabilidades todas que as pessoas têm, que os profissionais têm, em relação à vida de pessoas. E quando a gente tem essa mudança, né, de uma profissão que não existia para uma profissão que agora cuida da área de saúde, a gente vai ter que entender algumas coisas e aprender algumas dessas. Somado a isso, né, ao longo desses 20 anos de história, 21 anos de história praticamente,
A gente, no começo deste ano, né, para você que é um profissional que talvez seja jovem, não tenha acompanhado tanto a história da nossa profissão, no começo deste ano, a gente foi oficialmente incluída com o Código das Profissões da área de saúde, ou seja, o Ministério da Saúde, ou o governo, foi lá e reconheceu a educação física como, olha, vocês têm agora o seu código profissional, que significa o quê para a gente? Né? Que dentro de instituições consideradas exclusivamente de saúde, como, por exemplo, hospitais, centros de saúde, UPA, SUS, a gente passa a ter direito oficial de trabalhar lá dentro, porque nós somos agora considerados tão importantes quanto os caras que estão ali dentro das outras áreas. A gente é oficialmente uma profissão da área de saúde. E ser oficialmente da área de saúde, né, envolve todo esse respeito que eu falei que a gente tem que ter e esse conhecimento que a gente tem que ter, e envolve também a gente mudar o status, mudar a nossa chave mental do que é entender ser profissional de educação física. Dentro dessa mudança de você entender o que é ser profissional de educação física, eu venho ao longo desses dias todos de quarentena aqui, que a gente tem falado com muita gente e tudo mais, algumas pessoas não estavam por dentro desses processos todos, e vi alguns profissionais da educação física reclamando de, olha, agora os caras estão... Houve uma convocação, né? Uma convocação para a gente fazer um curso de entendimento sobre algumas questões dessa pandemia, para que, caso fosse necessário, em algum momento, a gente pudesse ajudar ou contribuir de alguma forma, e alguns profissionais reclamaram disso. Você, eu não sou dessa área, não sou preparado para entrar numa UTI, operar um cara e estar perto do cara. Isso não significa que você ser convocado, que você vai ter que trabalhar dentro de uma UTI. Significa que em algum momento você está preparado, né, ou que você tem algum entendimento para você contribuir com ações de saúde dentro de um ambiente de pandemia, ou seja, dentro de um ambiente de calamidade pública. E a gente está ali, dentro dessa história toda, sendo chamado para participar, não é porque as pessoas querem colocar a gente em risco e porque agora só que eles precisam que eles estão chamando a gente para participar daquilo. Não é absolutamente nada disso. É uma tremenda oportunidade, né, que a gente brigou durante muitos anos, de alcançar um status e de estar perto do que a gente sempre quis, que é realmente estar dentro da área da saúde. E estar dentro da área da saúde envolve tudo isso que está acontecendo, né? Tem dois conceitos que são bastante importantes, que é a saúde, né? Saúde da pessoa, do indivíduo, das condições de vida e tudo mais, e o que a gente chama de saúde pública, né? Que é o controle da população em geral em relação às questões relacionadas com saúde, que envolvem desde o trabalho, né? Para quem não conhece muito as questões de saúde, o trabalho faz parte da área de saúde. Se você for algum dia visitar a Organização das Nações Unidas, eu tive lá na Suíça fazendo essa visita, conhecendo os caras, entendendo o trabalho deles, participando de algumas reuniões, você vai entender que o trabalho, a alimentação, a convivência social, a educação, tudo isso faz parte de um contexto maior que envolve a saúde pública, né? Que envolve você entender como é que uma população pode ter o melhor resultado possível para ela em termos de qualidade de vida e tudo mais. Então, o profissional de saúde agora, o profissional de educação física agora, ele passa a ter um papel que ele ganha muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo ganha muito direito, ganha muito status, ganha muita importância, se você souber o que é ser um profissional da área de saúde. Se você entender o que é ser um profissional da área de saúde. E se você mudar alguns comportamentos, e claro, isso leva algum tempo, e isso exige uma transição de um modelo onde a gente estava preocupado simplesmente com exercício, e agora a gente está preocupado com saúde pública, porque o nosso trabalho contribui de maneira bastante importante para isso. Se você tiver essa visão, se você conseguir entender, e se você começar a exercer esse comportamento ao longo do tempo, você tem uma bela chance de ganhar muito status e muita importância, né? Hoje a gente vê nas mídias, em todos os lugares, as pessoas falando e homenageando os médicos que estão no front, combatendo, que deixam suas casas, que colocam suas vidas em risco, enfermeiros, as pessoas que estão ali, e a gente não vê falando dos profissionais de educação física, né? Ao mesmo tempo, a gente cai numa situação onde o governo tem uma atitude que ela pode ser um pouco contraditória, mas ela, de determinado ponto de vista, ela pode ser até compreensível, que é exatamente ao mesmo tempo que a gente é convocado para integrar parte dessa questão da saúde, porque a gente agora domina alguns conceitos e a gente é reconhecido por dominar esses conceitos, ao mesmo tempo eles visualizam que talvez as academias tenham ficado e os profissionais de educação física não possam atuar porque entendem que isso é um cenário de risco para aquelas pessoas. Então a gente tem que fazer algumas leituras, né? Essas são situações, são fatos que estão acontecendo por aí, e essas leituras a gente tem que fazê-las de maneira inteligente, né? A tomada de decisão de fechar ou não fechar, os motivos que levam as pessoas a pensar que talvez as academias, as academias dos prédios, os estúdios e tudo mais, não sejam seguros, não sejam suficientemente seguros para aquelas pessoas, mesmo tendo ali profissionais de saúde,
coloca para a gente esse paradigma de, peraí, somos ou não somos da saúde? Sabemos ou não sabemos lidar com essas pessoas, né? E aí vamos ser um pouquinho mais inteligentes do que simplesmente a gente reclamar dessa história toda e vamos começar a entender, né? Vocês têm visto que eu tenho brigado bastante nas redes sociais, tanto com os profissionais da educação física que não entendem que são da saúde, quanto com o governo que entende que a educação física, os centros de atividade física também não são centros de saúde, porque a gente precisa deixar algumas coisas claras, e essa briga ela ia acontecer naturalmente, né? A gente sai de um modelo de educação física que era exclusivamente hipertrofia, emagrecimento, para agora falar assim, não, isso aqui é sistema imune, isso aqui é tua ansiedade, isso aqui é tua produtividade, né? A gente começa a mudar o discurso, né? Só que quando a gente estava falando o tempo inteiro sobre outras coisas, sobre outros conteúdos, sobre outras áreas, a gente foi gravando na cabeça das pessoas que tipo de profissional que a gente era e que tipo de conteúdo a gente tinha para vender para eles, né? E a gente, ao longo da história, marcou que a gente entendia muito de bola, que a gente entendia muito de hipertrofia, que a gente entendia muito de emagrecimento, de leg press, de supino e de coisas desse tipo. E aí agora, né, há uma necessidade bastante grande que a gente fale de uma outra área, né, de outros benefícios que nós podemos gerar para as pessoas. E aí a gente quer falar disso de uma vez e a gente quer que as pessoas considerem isso de uma vez. E é muito difícil, né? Se você entende um pouquinho comportamento humano, é muito difícil que as pessoas, de uma hora para outra, elas virem uma chave mental na cabeça delas e elas comecem a pensar, então tá, então agora vocês também, vocês não entendem só de hipertrofia, emagrecimento, né? Vocês não entendem só de jogar bola na escola e de jogar queimada, vocês entendem também de sistema imunológico, vocês também entendem de outras coisas que têm a ver com saúde, com estresse emocional, vocês entendem com produtividade, vocês entendem com convivência, vocês entendem de contaminação. Então, a gente precisa, né, tomar esse momento como uma verdadeira oportunidade para a gente fazer a sociedade entender que o que nós temos a oferecer é muito mais do que um jogo de bola na escola e uma série de hipertrofia na academia. É um conhecimento muito a fundo. A gente estudou anatomia, a gente estudou fisiologia, a gente estudou biomecânica, muitas vezes junto com o pessoal da medicina ou de outras áreas da saúde. E aí, quando a gente sai da faculdade, esses caras vão para falar muito sobre isso, sobre fisiologia, sobre contágio, sobre doença, sobre qualidade de vida, sobre saúde cardíaca, saúde mental. E a gente foi sair desse estudo, onde a gente teve utilizando esses conteúdos de maneira bastante importante, para falar sobre emagrecimento e hipertrofia. A sociedade gravou isso, né? Então, eles têm uma certa desconfiança sobre a nossa capacidade. E isso é natural, né? Se a gente se colocar no lugar deles, a gente vai entender. O que reforça isso ao longo do tempo é que a gente vem com outros comportamentos que pioraram essa imagem, né? Aí eu vou colocar a apresentação aqui para vocês, para a gente ir falando e vocês irem acompanhando. Tá todo mundo vendo aqui? Não? Ótimo. Então, vamos lá. Né? O primeiro ponto que é importante para a gente entender o que é um profissional de saúde é a gente entender essa visão, né? O que era essa visão que a sociedade tinha do nosso trabalho e o que deve ser a visão que ela tem de um profissional da área de saúde. São duas coisas bastante distintas, né? Por causa desses comportamentos que a gente teve. Então, se a gente for olhar historicamente, né, passando rapidamente por alguns slides aqui para a gente ver qual eram as imagens que as pessoas tinham quando se falava profissional de educação física, pensa você sem ser da área de educação física aí, né? Você que está aí me assistindo, pensa você sem ser da área de educação física, o que você imagina quando você vai ver algumas dessas imagens que eu vou colocar aqui para você, e se você entende que isso faz parte de um contexto, por exemplo, de um hospital ou de um lugar onde você está tratando pessoas com alguma deficiência ou debilidade ou enfermidade, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é essa visão que a sociedade tem do profissional de educação física ou do personal trainer, enfim. Com todo respeito aos esportes, ao fisiculturismo e tudo mais, né? Eu acho que tem a ver com esporte, enfim, utilização de drogas e esteroides, que a gente sabe muito bem que existem nas diversas modalidades, não é uma exclusividade do fisiculturismo. A grande maioria das modalidades passa pelo problema do doping, inclusive no fisiculturismo, mas quando as pessoas imaginam, né, essa daqui talvez seja de todos os atletas e tudo mais, esse aqui é o que mais parece ou se aproxima da ideia da cabeça delas do que é um profissional de educação física, alguém que entende muito de treinamento. E aí quando a gente fala assim, olha, a gente entende de saúde e ao mesmo tempo a gente vai lá e alguns de nós, claro, né, com todo respeito se você faz pelo teu esporte, mas se você faz pelo teu esporte, que você deixe claro que você faz pelo teu esporte e não pela educação física em si. Se você vai lá e enche teu corpo de esteroides anabolizantes e você fala sobre saúde, a sociedade tem uma visão sobre o que são esteroides anabolizantes e sobre o que é saúde. E invariavelmente elas não vão pensar que você está fazendo algo que é muito saudável. Nem para o seu fisiológico, nem para o seu psicológico. Né?
Já começa a partir do momento que essa é uma imagem que ela foge dos padrões normais do que a sociedade considera algo de saúde, e aí, invariavelmente, ela vai falar assim, isso aqui não é saúde, né? Isso aqui é alguma dificuldade que a pessoa tem de entender o que é saúde. Porque colocar um monte de hormônio e ficar com um corpo que quase ninguém fica, né, porque simplesmente treinou com alta intensidade, fez uma dieta super sacrificante e tomou um monte de droga, não parece algo que está relacionado com o nosso conceito de saúde. Estou falando da visão de um leigo. Tá? Então, se você faz, não se ofenda com o que eu estou falando. Estou falando o que é um leigo, o que a sociedade imagina quando ela visualiza essas imagens aqui. Né? Será que ela imagina isso, que é o cara que tem o mesmo conhecimento que o médico, que tem o mesmo conhecimento que o nutricionista, que o psicólogo, que o enfermeiro? Esse cara está passando a imagem que ele quer cuidar da saúde? O homem, a mulher, os diversos lugares onde a gente se coloca com pouca roupa, mostrando que a gente está com músculos muito maiores do que aqueles que seriam possíveis de alcançar naturalmente, porque a gente utiliza algumas drogas que não têm a ver com saúde, principalmente em proporções, né? Porque alguns podem até falar assim, olha, não, mas é que eu estou tomando um hormônio para fazer uma reposição hormonal, porque eu tive uma baixa de reposição hormonal. Eu falei assim, então tá, então você teve uma baixa de produção hormonal de 10 ou 15% do que você produzia, e você vai fazer uma reposição hormonal, você tem que repor 10 ou 15% do que você produzia, né? E aí a gente viu pessoas com uma reposição de 100, 150% do que ela produzia. Obviamente a sociedade não é idiota, né? Só o cara que está tomando, né? Ele acha que ninguém está vendo que o braço dele está muito maior do que qualquer outro. E que não é nenhum milagre de treino, porque pessoas fazem treinos da mesma maneira, com a mesma intensidade, e o braço não fica desse tamanho. Tem um limite genético de onde a gente consegue chegar. E todo mundo consegue ver. Então a sociedade consegue perceber naturalmente quando alguém está tomando esteroide e não está tendo um comportamento relacionado com saúde. E isso vai ter um problema muito sério, né? O outro ponto bastante importante é a gente pensar sobre como é que a gente se posiciona, como é que a gente se veste, né? A gente tem aqui alguém que foi lá no programa do Jô falando que trabalhava com treinamento, e a pessoa vai de biquíni num programa de televisão falando que é um profissional. E tudo bem, se ela quisesse fazer um papel de mostrar qual que é o corpo dela e tudo mais, mas não como um papel de um profissional, né? O médico, para mostrar que ele é profissional, ele não precisa tirar a roupa dele e mostrar que ele está saudável, que não tem nenhuma ferida no corpo dele, que está tudo ok. Ele vai lá com o conhecimento, com a fala, com o estudo, ele demonstra isso. Então, essa imagem que a gente tem de colocar pouca roupa e sair por aí mostrando, e andar o tempo inteiro só de regata e bermudinha, muitas vezes de chinelo para lá e para cá, já vão fazer a sociedade ter medo da gente falar que a gente é da área de saúde. Mas vocês são da área de saúde, mas vocês se vestem desse jeito, não parece que vocês têm algum conhecimento, não parece que vocês têm algum status, não parece que vocês chegaram em algum lugar, não parece que vocês têm alguma coisa para entregar para a gente que esteja relacionado com a área de saúde. Outro profissional que se coloca na rede social mostrando como ele conseguiu algum resultado com o corpo dele. Fala, tá bom, bacana você mostrar o seu resultado do seu corpo, mas isso não mostra que você é profissional. Não significa que você conseguiu isso com você, que você é capaz de conseguir isso com outras pessoas, né? E aí a gente tem algum medo da sociedade em relação a essas imagens. O nosso trabalho, sempre com as roupas que mostram muito do nosso corpo, sempre com um contato que muitas vezes não é necessário, não é essencial, e a gente abusa dessa história do contato. A gente vê os outros profissionais, se você vai num médico e o cara fica te tocando o tempo inteiro, você se incomoda. Se você vai no hospital que o médico toca, ele se incomoda. E a gente na educação física, a gente gosta dessa história do toque, a gente é mais próximo, a gente é mais caloroso, a gente é mais esportivo, a gente tem conceito de times e tudo mais, a gente gosta de estar próximo uns dos outros. Só que a sociedade enxerga isso não como um comportamento de saúde. A sociedade enxerga isso como outro tipo de comportamento, outra imagem que vai ser passada para as pessoas. Elas vão entender e vão pensar naturalmente coisas que não são relacionadas com a saúde. Estou passando algumas imagens para a gente ver quanto a gente fica se posicionando de um jeito que fala assim, esse cara não é um cara de saúde, é um cara que está muito preocupado quando está perto daquelas pessoas. Eu não estou falando que o cara está fazendo isso de maneira mal ou de maneira mal intencionada. Eu estou falando o que os outros podem pensar quando a gente tem esse comportamento e o que eles têm de comportamento quando eles visualizam os profissionais de outras áreas. Uma outra questão é que quando você vai observar a nossa atuação, né, a gente vê o treinador tendo uma atuação de não o cara que ele é o que acalma, não é o cara que é o que... Não todos, claro, e nem em todos os momentos, mas a gente ainda tem um formato de atendimento que ele é muito diretivo, que ele é muito de comando, que o profissional ou o professor de educação física, mesmo dentro da escola, ele ainda tem um papel ou uma imagem, ainda que muitos já não tenham mais e que já tenham entendido isso, a sociedade ainda tem uma imagem
de algumas coisas que aconteceram ao longo dos anos na profissão e de experiências que eles tiveram quando entraram em academias, quando estavam nas escolas, que fazem eles terem um pouco de medo da gente, não de entendimento sobre a gente. O cara tem medo que você vá na academia e vai falar para assim, faça aquilo, mas eu não gosto, mas faça porque eu estou mandando, porque isso é importante. O professor que vai na escola e fala assim, olha, aqui o jogo é bola esse bimestre, e bota as crianças para só jogar bola para lá e para cá, e não traz um conhecimento que inclui todas as crianças de maneira igual nas atividades. Então, essas experiências todas, essas imagens, essas ideias que a gente tem sobre o que é o profissional de educação física, vão fazer a sociedade ter um pouco de medo de o que é a gente estar atuando ou não. Essa falta de organização e de entendimento dessa fase de transição, ela é essencial ou crucial para a gente poder se inserir na área de saúde. Você quer se inserir na área de saúde com respeito, com conhecimento, com conteúdo, a gente precisa mudar esse comportamento porque é o que está na cabeça das pessoas. E o processo de criar imagens mentais, que muitos chamam às vezes de preconceito, né? E na verdade o preconceito nem sempre ele é negativo, o preconceito ele pode ser um preconceito positivo. O preconceito é um pré-conceito, um conceito anterior. É alguma coisa que a pessoa pensa sem ela entender muito, só com algum detalhe que ela tem de determinada informação, ela forma uma imagem mental sobre aquilo. É um pré-conceito, um conceito anterior. Esse preconceito pode acontecer de maneira positiva, né? Você fala para você assim, olha, se você olha alguém entrando, uma pessoa entrando numa sala com um jaleco branco, com um estetoscópio no pescoço, com um cabelo bem arrumado, o que você pensa dessa pessoa, né? Você naturalmente vai imaginar, é um médico, provavelmente é um médico, é uma pessoa que estuda muito, provavelmente é uma pessoa que ganha mais do que eu, que sou professor de educação física. É natural que as pessoas imaginem isso, né? Não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando que é natural. Isso acontece com todos os seres vivos, né? Quando eles passam por determinadas situações, eles gravam algumas experiências anteriores que vão fazer eles criarem pré-conceitos o tempo inteiro sobre todas as situações da sua vida. Isso é inerente ao ser humano. Não existe o ser humano que não consegue fazer isso. Ele pode até não expressar isso, mas ele cria essas imagens mentais. Então esses pré-conceitos ficam armazenados lá na cabeça. E dependendo da intensidade com que eles foram armazenados, dependendo das experiências anteriores que essas pessoas tiveram com esses profissionais, eles podem ficar armazenados de maneira muito forte negativamente ou positivamente, né? Essas experiências anteriores foram de muito cuidado, de muita atenção, de muita felicidade ou de muito entendimento de determinado conteúdo, aquela pessoa grava aquele profissional, aquele professor, de maneira muito positiva na cabeça. Por outro lado, se aquele profissional foi o responsável por uma determinada sessão, um determinado momento na vida dela, onde ela passou por uma experiência negativa, onde uma criança sofreu bullying na escola porque ela era gordinha e não conseguia correr com os outros, onde o cara entrou numa academia e ele viu uma pessoa do lado dele fazendo um supino com 50 quilos e ele fazia um supino com 2. Tudo isso, né, ele foi gravando mentalmente nas experiências, no histórico de vida dele, que faz ele entender que aquele ambiente causa traumas nele, causa vergonha nele, causa estresse nele. E aí isso vai sendo replicado ao longo dos anos, né? Quanto mais situações iguais a essas são repetidas, mais aquilo vai fortalecendo na cabeça da pessoa. Então, para a gente conseguir tirar isso, a gente precisa de um processo que é um processo gradual e lento. Esse processo gradual e lento, ele não é simples, ele não é fácil, ele envolve indas e vindas, ele envolve a gente conquistar algumas coisas, daqui a pouquinho a gente perde algumas outras e a gente tem que reconquistar isso. O processo de mudar comportamentos ou hábitos mentais ou ideias que a gente tem na cabeça das pessoas não é fácil e não é rápido, né? Se você gosta de política e você gosta do Lula ou você gosta do Bolsonaro e você é um fã desses caras, de qualquer um dos lados que você esteja, se chega alguém e te conta alguma coisa boa que o lado oposto fez, a sua primeira sensação é negar, né? A sua primeira sensação é não querer enxergar. E isso é natural em todas as pessoas, né? Porque você tem algumas coisas muito positivas querendo ser reforçadas, e do outro lado você tem outras imagens muito negativas também querendo ser reforçadas. E quando vem alguma coisa que contrapõe esse lado negativo, você tem uma vontade grande de que aquilo não seja verdade, né? Ou de não enxergar aquilo. E é natural a gente ter isso acontecendo com muita gente, com muitas pessoas, em diversos ambientes da educação física. Então, passando agora para falar do lado positivo, né? A gente entendendo que a gente tem um histórico para ser modificado e para ser trabalhado na cabeça das pessoas, para que a gente mude o status, para que a gente seja enxergado como profissional de saúde, o primeiro ponto que eu gosto de colocar é a gente entender qual que é realmente a área de atuação da educação física em termos de saúde, né? E aí eu gosto do entendimento que existe já há mais ou menos umas 3 décadas sobre o que é a educação física escolar, sobre o que é a educação física não escolar e sobre o que é o esporte, né? A gente, na minha cabeça, é muito clara a diferenciação que existe entre essas 3 áreas.
a educação física escolar, ela envolve os comportamentos e os conteúdos que a gente tem que ter dentro do ambiente escolar na formação de um cidadão. Os diversos conteúdos que estão ali na escola são para a formação de um cidadão, de pessoas que são capazes de interagir e de colaborar e de cooperar entre si para que a sociedade viva da maneira mais harmoniosa possível. Alguns desses conteúdos são da educação física. E esses conteúdos da educação física precisam ser entendidos e respeitados dentro da escola, né? Utilizando a ciência que a gente tem do movimento para a gente ver o que é possível ser feito dentro de um ambiente escolar onde a gente tem 40 minutos, 1 ou 2 vezes por semana. Em alguns lugares estão tentando nem que a gente tenha isso, para a gente transmitir de conteúdo para essas pessoas, para que elas cheguem ao objetivo da educação, que é esse de colaborar, de ter uma sociedade harmoniosa, de serem pessoas que cooperam e que vivam da melhor maneira possível. O que a gente consegue fazer com essa logística que a gente tem dentro da escola, com aquele volume de crianças que a gente tem, para a gente ter um bom resultado? Então essa é a primeira área, né? Essa é a nossa área da licenciatura. A segunda área que eu vou falar é a área do esporte, né? A área do esporte, para mim, ela tem claramente, quando eu estou falando de esporte, eu estou falando das competições, dos atletas, dos caras que estão em busca de medalha, que estão em busca de troféu e de grana e de patrocínio e tudo mais. Eu estou falando nitidamente dos profissionais, dos caras que recebem para desempenhar. Eu não estou falando do esporte da bola que a gente joga no fim de semana, ou do campeonato da minha rua, ou nada disso. Estou falando dos atletas. Trabalhar com um atleta, com um cara que vai para o alto desempenho, hoje em dia é uma área tão específica, que se o cara não entender tanto daquele conteúdo ali, ele não for um cara muito dedicado àquela determinada modalidade, ele não tiver anos de experiência, é muito improvável que esse cara consiga trabalhar com esporte de maneira realmente importante, com caras que realmente vão chegar em lugares importantes dentro do esporte. Eu falo isso por uma questão bastante simples, né? A quantidade de atletas que a gente tem para trabalhar nesse nível, que podem gerar um mercado de trabalho para a gente ganhar dinheiro, ela é minúscula. Atleta que vai ganhar dinheiro com o esporte são pouquíssimos, né? A gente trabalhar porque a gente gosta, tá? Eu acho lindo, eu acho ótimo, eu gosto também, eu sou fanático por esporte. Vocês podem, se você vier na minha casa, se eu pudesse assinar só canal de esporte, era só isso que eu assinava. Eu sou absolutamente fanático por esporte. E quando eu entrei no educação física, a minha ideia, inclusive, era trabalhar no esporte. Só que você observando o que acontece no mercado, a gente vai ver que a chance da gente ter atletas campeões, que a gente pode ser um treinador desses caras, os caras que realmente não é, ela é minúscula. E para a gente trabalhar com esses caras, a gente precisa entender em um nível tão absurdo daquilo ali, que eu já começo a entender aquilo como a gente precisa ter uma outra área de conteúdo. Um dos temas que a gente vem vivendo ao longo dos anos, né, e que é bastante importante, é a gente percebendo que algumas áreas, algumas modalidades tentam tirar a atuação do profissional que está ali dentro dessa área da educação física, né? Então a gente tem, por exemplo, os treinadores de futebol que querem treinar as pessoas só porque eles eram ex-jogadores, ou os treinadores de tênis, ou as lutas e tudo mais, e essa é uma conversa que algumas pessoas, a gente tem uma discussão bastante importante, interessante e construtiva, né, sobre o que é esse conteúdo. Eu estou colocando aqui a minha opinião, a opinião do Cris, ela não reflete a opinião de todas as pessoas, muito menos do conselho, a opinião do Cris, né, e é uma bola que eu sempre levanto, que eu acho bastante importante, a gente entender que é necessário que a gente crie uma área de conhecimento que é capaz da gente desenvolver esses conteúdos para que a gente possa, de maneira efetiva, entrar na área esportiva com respeito, né? Sem que a gente perca espaço para um cara que simplesmente era ex-jogador, com todo respeito aos caras que são ex-jogadores e que têm uma experiência bastante grande e bastante importante. Eu sou muito a favor de que a gente desenvolva algum formato da nossa formação capaz de trabalhar com esses caras. Mas, enfim, esse não é o nosso tema de hoje. Vamos para a nossa terceira área, que é a área da educação física e saúde, né? A área da educação física não escolar. A área da educação física não escolar, a área da educação física relacionada à saúde, ela envolve exatamente tudo que não está na escola e tudo que não está no esporte. É a atuação da atividade física no ganho, no benefício, na qualidade de vida. Existe um conceito bastante interessante que eu aprendi logo no meu primeiro ano de faculdade, há 25 anos atrás, que é um conceito que um professor lá da faculdade me ensinou, que era, sei lá, tem uma diferença que é o estado ótimo e o estado máximo, né? O estado máximo de um corpo, né, de máximo rendimento, é o que um atleta vai conseguir. No estado máximo, você vai conseguir desempenhos que no estado ótimo você não consegue. Mas você está conseguindo esse desempenho a custos, em troca de tempo de vida ou de qualidade de vida. Porque é a mesma coisa que você pegar um carro que você comprou na concessionária, que ele foi desenhado para andar a 80 até 120 km por hora, tal, e nesse tempo ele vai durar 5, 10, 15 anos. E você pegar esse carro para andar a 180 todo o tempo. É mais ou menos isso que acontece com a saúde de um atleta, né? Um atleta está sendo colocado para desempenhar em nível absurdamente alto
durante alguns anos, durante 10, 15 ou 20 anos de carreira, que é o que os atletas conseguem desempenhar, em altíssima intensidade, ou seja, a gente está desgastando do corpo do cara num nível muito grande. Então, esse é um nível máximo, né? Que não necessariamente fala sobre dor, sobre saúde, sobre qualidade de vida, fala sobre desempenho, sobre medalha, sobre troféu e tudo mais. Quando a gente está falando sobre nível ótimo, né? O nível ótimo é aquele nível onde a gente tem princípios fisiológicos de compensação e supercompensação respeitados para chegar no nível que gere simplesmente saúde e qualidade de vida para o cara. Não é colocar o cara em esforços que podem prejudicar o tempo de vida ou a qualidade de vida do cara, ou faça ele sentir dor. É fazer o cara desempenhar, ou treinar, ou fazer determinados movimentos ou exercícios, ou ter um estilo de vida ativo capaz de prolongar a vida dele, capaz de fazer ele ficar menos doente, capaz de fazer ele ficar mais produtivo. Esse nível ótimo é a educação física saúde. É a educação física não escolar. É a educação física que interessa para a gente e que fez a gente ser considerado uma área de saúde. E buscar um profissional para fazer eu ficar mais saudável, para fazer eu ficar me sentindo melhor, para fazer eu ficar me sentindo mais produtivo. Esse é o tema que interessa para a gente. É o profissional de educação física que é esse que está aí. Que ele se porta, que ele se veste, que ele mantém distanciamento, que ele mostra estudo, que ele mostra ciência, que ele mostra conteúdo que trazem benefícios nível ótimo para a qualidade de vida das pessoas. Que ele é respeitado, que ele consegue se comunicar de maneira eficiente, que ele não transmite uma ideia da insegurança. Esse é o cara da área de saúde, né? Que é diferente do cara da área da escola, que é diferente do cara do esporte, e que é o que a gente está precisando dentro da área de saúde. Então, falando desse cara, né? E agora falando desse cara da educação física dentro da área de saúde, a gente tem que pensar quais são esses comportamentos e qual é esse papel que a gente tem que ter nessa área para que a gente consiga esse respeito. E aí eu elenquei aqui alguns pontos que eu vou passar por eles e vou dar uma breve explicação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se não tem perguntas, porque quando eu olhar aqui para ver se tem perguntas, enquanto não. Vou colocar isso daqui para vocês e ao final a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas questões que eu acho bastante interessante o debate, né? Eu sempre gosto de falar assim, olha, eu não venho para nenhuma palestra ou nenhum conteúdo que eu elenco ou levanto. Eu venho para falar o que são verdades absolutas, porque quem fala desse jeito, quem pensa que existe uma verdade absoluta, sem entender que a ciência ela pode mudar ao longo do tempo, tem problemas, né? Eu, ao longo da minha carreira mesmo, mudei diversas vezes os conceitos que eu tinha, o que eu imaginava que poderia ser o cenário ideal, eu mudei, mas agora a gente fez um desenho, né, do que a gente imagina que pode ser, no momento atual, conteúdos importantes, que podem sim sofrer mudanças, ou acréscimos, ou decréscimos ao longo do tempo, quando a gente vai entendendo cada vez mais o que a gente precisa ter dentro dessa área de saúde. Então vamos lá, vamos passar por esses tópicos que eu coloquei aqui. Primeiro, o cara que precisa entender muito mais sobre saúde pública, doenças e epidemiologia, ou seja, a gente precisa entender de algumas coisas que envolvem as outras áreas da questão da saúde. O que é epidemiologia? O que é contágio? Quais são as diversas doenças que a gente tem? Como é que a gente faz a saúde pública se tornar melhor? Se a gente não for estudar um pouco sobre isso, né, e a gente caiu num momento exatamente de uma pandemia que está falando sobre epidemiologia, a gente começa a emitir opiniões e ter comportamentos que eles são absolutamente contra o que a ciência fala. A gente já tem visto, invariavelmente, muitas pessoas na mídia e nas redes sociais falando sobre a ciência de maneira absolutamente deturpada e incorreta em relação ao que a ciência tem a produzir. Por mil motivos. Por motivos financeiros, por motivos políticos, por motivos de medo, por motivos de interesse, por mil motivos a gente tem visto diversas pessoas falando sobre o que acontece com uma pandemia e com uma epidemiologia, e a gente não entendeu alguns fenômenos sociais. Entender sobre essas questões não envolve só a questão biológica da história toda, né? Uma pandemia envolve questões sociológicas, envolve questões humanas, envolve questões emocionais, questões de comportamento, envolve entendimento de outras áreas. Eu fiz uma postagem essa semana falando sobre o quanto nossa área ela é diferente de outras, porque nós conseguimos ser das biológicas, das exatas, quando a gente está falando sobre a biomecânica, por exemplo, e física, e movimento, e peso, e carga, e a gente consegue ser das humanas, quando a gente fala sobre pessoas, motivação, comportamento, medo e tudo mais. É uma área, eu nunca considerei a educação física como uma área nem de biológicas ou nem só de humanas, eu considero a educação física como uma área das três fontes ali, e a gente tem que entender dessas três fontes. Então, quando você vai falar de epidemiologia, você precisa entender de conceitos sociais, você precisa entender de como é que você gera saúde pública, você precisa entender que o que você vai falar para a Suíça, que é um país frio, minúsculo, que tem muito dinheiro, pode fazer para uma epidemiologia, não pode ser a mesma coisa que você vai falar para Angola fazer, que é um país pobre, de muita população e quente.
né? Não é possível que alguém da área de saúde venha a público, né, e falar assim, olha, nós somos da área de saúde, o que vocês têm que fazer, a solução para a Suíça e para Angola é a mesma, que é diferente do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália e da Espanha e da França. Nós não podemos, entendendo o que é epidemiologia, entendendo o que é saúde, tomar essa posição e de repetir a mesma solução para países que não têm condições de fazer as mesmas soluções. Porque não é só uma questão técnica biológica, né? É uma questão sociológica. Não adianta eu chegar num país super pobre, onde tem campos de refugiados, e falar para essas pessoas, vocês têm que viver afastados. Eles estão lá em 100 mil pessoas, num lugar onde tem 5 mil barracas, onde em cada barraco dormem 60, 70, 100 pessoas juntas. Como é que você fala para essas pessoas, num momento como esse, fiquem afastadas umas das outras? Você não está entendendo o que é saúde. Porque essas pessoas, quando elas ouvem isso, a única coisa que passa na cabeça delas é, primeiro, a gente está em risco e a gente não consegue sair desse risco. Segundo, a gente está sendo discriminado. Porque como a gente não consegue sair desse risco, a gente é o cara que está quebrando a regra que vocês estão colocando como uma regra geral. Isso é saúde pública. Isso é conhecimento sobre epidemiologia. Você não pode fazer isso do jeito que a OMS tem feito. E eu sou um fã da OMS, eu sigo eles, eu contribuo com esses caras, eu sou um cara que frequenta as Nações Unidas, eu gosto do que esses caras fazem, mas eles cometeram um erro gigante. Ele não pode emitir uma opinião como essa. Por que está emitindo essa opinião? Eu não vou entrar aqui em questões políticas, não vou nada disso, mas que ela é claramente errada. Se você entende um pouquinho sobre esse conceito de saúde, ela é claramente errada. Não adianta você falar para uma pessoa assim, ó, tentem fazer isso o máximo possível. Um cara que não vai conseguir nem por nada nesse mundo próximo disso, né? A gente vai entendendo que quando você pega países que são mais ricos, se você for observando os comportamentos que todos tiveram sobre uma única ordem, por exemplo, agora nessa epidemia de afastamento, isolamento, fiquem em casa, a gente percebe que em países mais ricos a gente tem uma efetividade muito maior, em países medianos a gente tem menos efetividade, em países pobres a gente tem efetividade nenhuma. Então a gente está aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o governador de São Paulo fez algumas medições com a utilização do celular e tem descoberto que menos da metade das pessoas está ficando em casa. Então eu falo assim, olha, isso é um dado, né? Não é um comportamento, isso é um dado que tem que ser considerado na hora de tomar a decisão sobre o que você vai falar para as pessoas. Para que país a gente está falando isso? Para um país onde 70% da população é pobre e tem trabalhos manuais e que ganham o suficiente para a conta daquele dia, você fala para essas pessoas ficarem em casa, sabe qual que é a chance disso funcionar? Não é que eu não queira que isso funcione. A chance disso funcionar ela é baixíssima. Ela é baixíssima. E, ao mesmo tempo, a quantidade de dinheiro que a gente tem para tentar manter isso, ela também é baixa. Né? Para quem acha que eu sou contra a quarentena, eu não sou contra, não. Inclusive, a gente fez uma ação, o professor Johnny, que está aqui com a gente, ajudou a contribuir. A gente fez uma ação para a gente conseguir arrecadar dinheiro para ajudar a manter essas pessoas pobres em casa. Porque a gente sabe que aquilo não dura muito. A gente não tem dinheiro para isso. Nem os ricos têm dinheiro para sustentar o restante do país, porque a gente tem uma camada de ricos que ela não consegue sustentar 70% do país. Nem o governo tem isso, né? E aí a gente toma uma decisão que é, num país como esse, a gente fazer o mesmo comportamento que a Suíça fez, ou a Finlândia fez, ou o Canadá fez, e aí a gente está tendo algumas dificuldades para conseguir isso. Então, o primeiro ponto é, você precisa entender o que é epidemiologia e que ela é muito além de um conceito técnico biológico, né? Então, a gente entendendo isso, a gente começa a falar assim, pô, então eu tenho muito mais coisa para estudar, né? Eu tenho muito mais coisa para estudar sobre infecção, porque agora eu trabalho dentro de uma academia, as pessoas estão com medo de ir para a academia. O que eu tenho que entender sobre contágio, sobre infecção? Saiu um estudo essa semana falando essa semana não, 2 ou 3 semanas atrás, olha, uma pessoa quando está correndo na rua e ela respira com mais intensidade, ela emite algumas partículas que elas vão ficar mais tempo no ar, que elas podem voar por 10 metros ou 4 metros, sei lá, uma distância maior do que quando você está parado falando. E aí a pessoa pensa, né, que a sociedade pensa, e alguns profissionais até replicaram isso, falando assim, olha, então correr é muito perigoso porque as partículas podem voar. Não, a leitura da ciência ela tem que ser fria. A corrida na rua, com o vento, com a pessoa se deslocando pelo espaço, ela emite uma partícula que ela fica mais tempo no ar, por causa do vento, da condição, pela velocidade que ela está e tudo mais. Aí o cara corre na esteira, e o cara acha que quando uma pessoa está correndo na esteira, aquela partícula vai voar do mesmo jeito que ela voa na rua. Não vai, não tem o vento, não tem deslocamento daquela pessoa. É diferente. Então, olha como eu preciso entender sobre o que é biologia, o que é humanas e o que é exatas, para eu entender essa lógica de qual que é o risco de contágio que eu tenho dentro de uma academia e ser humano o suficiente para conseguir transmitir essa ideia para a sociedade entender o que é um profissional de educação física e por que nós somos capazes de conseguir gerar um ambiente seguro dentro de qualquer lugar que seja para que determinadas pessoas treinem. Cris, mas se o cara abre uma academia, a pessoa foi fazer um exercício mais intenso lá dentro, ele está correndo mais risco? Sim, e se ela for fazer um exercício um pouco menos intenso? Porque a gente não pode generalizar a história toda. Se tem alguma situação que pode causar algum risco no produto que eu tenho, no atendimento que a gente tem que ser suficientemente inteligente para
alterar, adaptar, modificar aquela situação para que ela se torne confortável, segura, que ela se torne um baixo risco. Risco tem o tempo todo em qualquer lugar. Se você vai no mercado, você está sob risco. Se você vai na academia, você está sob risco. Sobre todos os lugares. Então, a história toda o primeiro ponto é a gente precisa entender sobre essas questões de epidemiologia, de contágio, coisas que, em geral, a medicina falava muito e a gente falava pouco. Segundo, interagir e aprender com o conteúdo das outras áreas, né, e com os outros profissionais. É muito importante a gente estar trocando informações com esses caras, com conteúdo, para que a gente demonstre conhecimento com esses caras. Não adianta você ir lá chegar na frente do médico, né, e que a gente fala que nós merecemos ser super valorizados e tudo mais, e quando a gente chega na frente do médico, a gente treme na base e não consegue conversar com o cara porque a gente não domina o conteúdo como ele. Porque a gente tem medo disso. É mega importante a gente estar em convivência com esses caras e estar falando de frente a frente, no mesmo nível. Precisa estudar muito. Precisa estudar muitíssimo para poder chegar ali e representar o que é um profissional de educação física. Então, se você não gosta muito de estudar, se você acha que o barato da educação física é montar treinos ou montar times na escola para fazer jogar bola, você me desculpa, você já está com um problema sério. Porque agora você está tendo uma expectativa sobre você de que você vai dominar todos esses conteúdos e você não está dominando. Então, eu te dou uma dica. Te dou duas opções para você escolher. Assim. Ou você vai estudar isso para você entender nesse mesmo nível que esses caras entendem. E aí, quando você fala assim, Cris, mas os caras ganham mais do que a gente, tudo mais, eles ganham porque eles já estudam. Há anos eles fazem isso. Se você quer ser valorizado que nesses caras, estude e demonstre. Depois que você estudar e demonstrar e as pessoas perderem esse medo de entender o que é um profissional de educação física, aí sim agora você pode exigir valorização. Você querer ser valorizado, sendo que a única coisa que você estuda é 4 séries de 10 dentro da academia, desculpa, você não vai ser valorizado. Um aplicativo faz isso igualzinho. Então, não é assim que a gente consegue a valorização. É a gente estudando, trocando ideia, informação, debatendo com os caras em mesmo nível. Eu já tive algumas vezes na televisão debatendo com alguns médicos e falando sobre conteúdos de bastante profundidade ali dentro e nada ficou sendo devido. E nada ficou aparecendo que a gente era... que a educação física tinha menos conhecimento que esses caras. Porque eu me prepare, eu quero que você também se prepare. E a gente já tem uma bela base da formação. Por pior que tenha sido a nossa formação, a gente tem vários conhecimentos sobre as questões de saúde. Envolve agora a gente pegar isso, aprofundar, dominar o conteúdo, estudar, repetir, trocar informações com esses caras para que eles confiem também na gente. Eles têm uma imagem que eles não confiam, a gente precisa transmitir essa informação. Como é que a gente transmite? Não é falando daqui de onde eu estou, olha, eu domino e tudo domino. É a hora que eu sentar de frente com eles, é eu ir lá visitar e mostrar e falar, e o cara fala assim, pô, você sabe coisas que os outros caras não sabem. É assim que a gente vai ganhar esse espaço dentro da educação. 3. Frequentar os congressos, ter uma agenda de comportamentos de qualificação regular. Você precisa estar em congresso não só de educação física, você precisa se programar para ir no congresso da medicina, no congresso da gestão, no congresso da nutrição. A gente precisa ter esse comportamento de estar circulando pelas outras áreas, se a gente quer que as outras áreas percebam a nossa importância dentro da área da saúde. Isso tem que se regular ao longo da sua carreira. Médico está todo ano lendo artigo, indo em congresso, estudando e renovando. A gente tem que ter esse comportamento de maneira igual. Se a gente não tiver, a gente não vai ser valorizado. Ou você entende isso, e investe nisso, porque isso não é jogar dinheiro fora, é você se qualificar, é você mostrar que você sabe mais do que os outros, é você mostrar que você não tem medo de estar ali. Então a gente precisa estar frequentando esse lugar. Quarto, está disposto a trabalhar em frente de prevenção, mesmo de combate ao auxílio às calamidades na área de saúde. Ou seja, a gente está falando agora sobre uma chamada, né, para a gente ajudar os caras nessa pandemia, e os profissionais de educação física falam assim, eu não quero ir, porque agora, como você fechou minha academia, eu não vou. Não, cara. Os caras chegaram pra gente e falaram assim, olha, agora você tem uma chance de estar aqui com a gente. Mas Cris, aqui chamaram a gente só para ir lá atender o telefone e fazer triagem. Meu amigo, não importa por que chamaram. Quando você começou a trabalhar, você era um estudante que estava na faculdade, foi fazer um estágio, e quando você estava lá fazendo estágio, você ia tirar xerox, você limpava a água que o cara derrubou no chão, você carregava o material dentro da escola, e assim é uma profissão que entra jovem numa área nova. Nós somos, entre aspas, estagiários nessa área de saúde. A gente é a última profissão que entrou agora nessa área de saúde. Então, até as pessoas ganharem confiança na gente, vai levar algum tempo. A história toda é uma oportunidade da gente ir lá e mostrar que a gente pode fazer muito mais do que simplesmente tirar xerox. É mostrar que a gente domina o conteúdo, que a gente contribui, que a gente faz o processo todo mudar. Não significa que eu vou entrar lá e vou operar alguém no centro de saúde, numa UTI, ou vou ligar um desfibrilador na cara. Não é nada disso. Né? É qual contribuição, enquanto profissional da área de saúde, a gente pode dar. E é muito mais lógico, né, que se chame profissionais que têm vindo e têm origem na nossa área, porque nessa hora que, olha, acabaram todos os médicos, a gente está chamando todos os enfermeiros, acabaram todos os enfermeiros, acabaram a sequência de profissionais, qual que é o próximo que vai chamar? O cara da educação física ou o cara do direito para trabalhar ali? É
óbvio que a gente domina muito mais esse conteúdo. E se a gente avançar mais, eu garanto para você, se a gente avançar mais na profundidade no nosso comportamento, a gente passa na frente de outras várias daí da área de saúde que também estão moscando por aí, que não gostam muito dessa ideia, que estudam outra parte. A gente tem capacidade porque a gente gosta disso. E se você não gosta, né, essa era a minha segunda opção que eu estava falando no outro slide ali, se você não gosta disso, você está com um problema. Você está com um problema sério, porque educação física é saúde, a gente sempre quis saúde e ela é, e você tem a obrigação de entender isso. Se você não quer entender isso, olha, vai se matricular na disciplina de direito e fazer outra coisa, porque você tem que fazer isso. É como você está numa guerra e fala para você, olha, eu estou aqui na guerra e alguém vai ter que defender o acampamento durante a noite. Cara, uma hora é você, uma hora é o outro, uma hora é o outro. Falar, mas eu não quero porque eu não gosto. Meu amigo, não existe essa opção. A área de saúde, momento crítico, calamidade pública, existe a obrigação. Você está ali, você falou que você queria ser a área de saúde, isso tem méritos, isso tem responsabilidades. Uma das responsabilidades é precisamos estar ali. Não se sente preparado? Vá se preparar. Vá estudar mais. Vá entender. Assim, quando você entender mais, você tem comportamentos melhores. Se você não tem, você está com medo. Se você está com medo, você não vai se comportar do jeito correto. Vai estudar. Não tem jeito, não pode fugir disso. Vai ter que fazer. Olha, esse tema aqui que a gente tem que entender, né, que eu falei bastante no começo, sobre esteroides, anabolizantes, o que dentro das áreas que estavam relacionadas com a gente, eles fazem as pessoas se lembrar desse passado que não tinha muito a ver com isso, e que era o que tinha que ter acontecido naquela época, porque a gente estava nascendo, a gente estava entendendo o que era ser uma profissão e tudo mais, e não é uma crítica ao passado, mas que precisa ser renovado, né? Algumas coisas que a gente fez ali no passado precisam ser renovadas. Então, a história do esteroide que tem dentro da nossa profissão, o quanto a gente toca nisso e a gente fala de saúde ao mesmo tempo, ele é contraditório. É muito contraditório. Você vê um médico, você vai no cardiologista e o cara está fumando dentro da sala de atendimento, você fala, isso está errado. Você precisa entender que você precisa ter esses comportamentos, ainda que você não goste. Né? Ou então que você deixe muito claro porque você tem esses comportamentos que eles não têm nada a ver com a questão de saúde. Para que a gente não remeta as pessoas a pensarem naquilo que a gente estava falando no início dessa palestra. Eu já estou me acabando aqui, o pessoal já vai me acelerando aqui, né, por causa do tempo. O comportamento social compatível, né, para a gente transmitir segurança para as pessoas, quais são as roupas que a gente tem que ter, como a gente tem que falar na rede social, como a gente vai se mostrar para que a gente transmita segurança. As pessoas vão colocar a vida na sua mão. Como é que você quer que elas coloquem na sua mão? Você colocaria a vida da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, na mão de qual médico? O cara que está com um jaleco, que se veste bem, que fala corretamente, ou o cara que está bêbado na balada, tomando cerveja, vomitado, de bermuda e regatinha. Pensa nisso quando você for ter o seu comportamento para você falar que você vai cuidar da saúde das pessoas. Qual é o profissional que elas vão ter mais segurança? Se você quer andar assim para lá e para cá, beleza, mas não mostra isso na rede social, não divulgue isso, não faça isso ser a cara da sua profissão. Entenda que o momento profissional é um e o momento da sua vida pessoal é outro. Pare de se postar sem camisa para lá e para cá. A galera tem uma vontade gigante de ficar se mostrando sem camisa. Só os caras da educação ficam se mostrando sem camisa, ou o cara que não tem nada a ver com a área. Que vontade é essa de se mostrarem sem camisa, cara? Parece que tem uma necessidade, um problema de ego, que precisa ter todo mundo ficar vendo que vocês são fortes, sarados e tudo mais. Pare com isso, porque isso não faz a pessoa prestar atenção no seu conteúdo. Isso faz a pessoa prestar atenção no seu corpo, faz ela ter desejo por você. Não desejo de profissional, desejo físico. Então seja inteligente, tenha uma imagem que transmita para as pessoas a seriedade que um profissional de saúde precisa transmitir para que as pessoas confiem e se sintam seguras de colocar a saúde delas na sua mão. Entenda isso que vai ser muito mais fácil. Sempre trabalhe com base em ciência, não trabalhe com dados de mídia ou de rede social que sofram filtros. E eu nem falo que eles fazem isso por mal. É natural que os caras que não compreendam tanto da biologia, da fisiologia, e da biomecânica e da saúde pública, na base, eles façam essa transcrição sobre o conteúdo. Que os caras leiam um artigo científico, eles coloquem, recortem eles de jeito que não interessam, que não sejam 100% verdadeiros, que eles não percebam erros. A gente teve um estudo que foi falado 500 mil vezes, que foi para a televisão, trouxeram um cara da biologia para falar sobre isso, um estudo sobre do Imperial College de Londres, que tem erros metodológicos gravíssimos, que um estudante de primeiro ano da área de saúde consegue perceber quais são os erros daquele estudo. Tem erros gravíssimos. O cara fala que uma contaminação de 7 bilhões de seres humanos em 4 meses, isso significa que no Brasil morreria 1 milhão de pessoas. Não existe nenhuma epidemia capaz de contaminar 7 bilhões de seres humanos de uma vez. A gente vai ter 70% do país com muito azar do planeta, 70% do planeta
contaminado em 5 anos. Ou seja, em 5 anos, a gente contamina com muito azar 5 bilhões de pessoas. Não chega a 7 nunca. Aí o cara faz um estudo que ele diz que isso vai acontecer em 4 meses. Isso é um erro metodológico gravíssimo. É uma falta de leitura de revisões bibliográficas sobre todas as epidemias, sobre vírus que são compatíveis com esse. Outro erro gravíssimo sobre não entender o que é ser um profissional de saúde é você entender que os países ricos lá do hemisfério norte, que estão no frio, estão sofrendo mais com uma doença respiratória porque estão no frio, e a gente que está no calor, a gente tentar ter a mesma proteção agora no calor, ainda que a gente não tenha estudos para falar se o vírus é mais forte ou não no calor. A questão não é o vírus ser mais forte, a questão é pessoas em épocas de frio, vivendo sob condições de temperatura baixa, têm um sistema respiratório mais inflamado e mais suscetível a adquirir qualquer enfermidade, e essa enfermidade ter consequências mais graves. Isso é histórico e é de 100% das doenças respiratórias. Não tem uma doença respiratória que vai ser desse jeito. E agora a gente tem uma nova doença respiratória. E você sendo uma autoridade de saúde, eu diria para você assim, você tem 2 decisões para tomar. Você vai apostar que essa doença vai ter uma incidência maior no calor ou no frio? Você, que é uma entidade da área de saúde, que domina esses conteúdos e conhecimento. Estudando todas as doenças respiratórias que existem no planeta, ao longo de toda a história, você aposta que vai ter problemas mais no calor ou mais no frio? Eu corto minha cabeça fora se qualquer pesquisador sério consiga dizer que, olha, não sei, talvez possa ser no calor. Algum profissional sério que estudou saúde de verdade jamais dirá isso. Obrigatoriamente acontece pior no frio. Por quê? Porque não é o vírus que está mais forte no frio. São as pessoas que estão mais suscetíveis, com sistemas imunológicos mais enfraquecidos e mais capazes de serem inflamados. Então, dominar a ciência para você transmitir conteúdo que interessa para governantes que não são capacitados em todas as áreas do conhecimento tomarem decisões, isso é essencial. Quando a gente tem alguns profissionais da área da saúde tentando dar informações para esses caras, que não são os caras que têm que saber de tudo, e por isso muitas vezes tomam decisões erradas, isso tirando as questões de influência política para tomar a decisão. Mas muitas vezes esses caras não são capacitados para enxergar isso. O profissional bom de saúde, ele vai na ciência e faz essa leitura, ele vai na história de tudo que aconteceu e fala assim, o que acontece quando a gente faz isso? A gente precisa ter ciência pura, limpa, sem filtro como base para a gente poder contar para a sociedade, olha, o que a história nos conta. Não é a opinião do Cris que está valendo para falar que, olha, essa doença vai ser pior no frio. Não estou falando a opinião do Cris. Eu só estou falando para você, olha, eu li o que tem sobre todas as doenças respiratórias na história e todas pioram no frio. Qual que é a tua aposta agora? Se você quer apostar ao contrário, eu te diria que você é o do contra, né? Porque a chance de você errar apostando no contrário, ela é gigante. A mesma coisa sobre medicamentos, né? Alguns presidentes, não só do Brasil, falaram, olha, tem que tomar esse ou aquele medicamento, e alguns outros vão falar assim, mas não tem estudos com esse medicamento para saber como ele age nessa doença. Amigo, a doença é nova, não tem estudos com nenhum medicamento sobre essa doença, porque tem que fazer estudos de ano para ter. Então, todos os medicamentos que você vai aplicar nessa doença não tem estudos suficientes para a gente ter informações conclusivas. Então, esse medicamento específico, não estou defendendo nenhum lado, não, mas esse medicamento específico, que o presidente do Brasil, dos Estados Unidos e alguns outros falaram para ser utilizado, ele não é um medicamento novo, ele já é utilizado contra a malária em outros momentos, nunca foi utilizado com essa doença, como também nunca foi utilizado com essa doença nenhum medicamento, porque não existia a doença. Então não tem estudo sobre nenhum medicamento. E aí a gente vê questões políticas interferindo nas falas dos governantes, nas falas da mídia, dos riscos que tem sobre esse ou aquele medicamento. É tudo experimental, a doença é nova, não tem como saber, né? Então a gente tem que ter ciência para falar, olha, essa é a verdade. Como é que a gente vai decide tomar ou não decide tomar? Eu não sei, tem um risco sobre isso, tem sobre esse, sobre dipirona, e sobre ibuprofeno, e sobre azitromicina, sobre todos tem um risco, como qualquer doença nova, né? Mas isso é só a ciência que pode trazer para a gente. E por último, ética e sigilo profissional. O profissional de saúde, no atendimento e no tratamento, ele precisa ser absurdamente ético em relação a informações de paciente ou de pessoas ou de clientes que sejam. Ele precisa ser absolutamente ético e profissional em relação aos amigos, aos outros colegas de profissão. Ele precisa entender que em determinados momentos é necessário ele agir, independente dele ter ganhos com isso ou de... É importante o cara entender isso. O médico que está ali no avião e alguém passa mal ali dentro do avião, ele não chega pro cara e fala assim, olha, eu te curo, mas eu primeiro tenho que te falar qual que é o valor da minha consulta. Então, quando você passa a ser da área de saúde, você passa a ter uma responsabilidade extra, né? Que é você levar o teu conhecimento, o teu conteúdo, não que você tenha que dar de graça o seu trabalho para ninguém, mas, eventualmente, existe uma responsabilidade social de um profissional da área de saúde. E essa responsabilidade social envolve, em algum momento da sua carreira ou do seu trabalho, você oferecer uma parte do seu trabalho de maneira que você leve ele para as pessoas que não têm condições de pagar por esse trabalho. Se não é tão crítico quanto um médico
numa situação emergencial é crítico numa sociedade que vive com pessoas que não têm acesso a todos os serviços da mesma maneira. Então, é obrigatório um profissional de saúde e de educação física ter uma parte do trabalho dele dedicado de maneira social a auxiliar as pessoas que não têm acesso por questões financeiras, por questões sociais, a esse tipo de trabalho. Então, professores, só para a gente encerrar e a gente abrir para as perguntas, precisamos entender o que é ser um profissional de saúde. Talvez a gente pudesse aqui elencar mais outros aspectos que sejam talvez interessantes, a gente estudar e for mais a fundo, mas eu quis trazer esses aqui em função também do tempo que eu considero os mais importantes e os mais essenciais para que a gente entenda que nós somos profissionais da área de saúde. E aqui no final, só algumas informações para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem informações sobre os cursos e contatos que a gente tem, está no nosso slide aqui, e é isso. Se alguém quiser abrir para perguntas, Celinha, o pessoal que está monitorando o curso, fique à vontade que eu estou por aqui. Cris, parabéns pela sua apresentação. Cris, nós estamos em cima do horário, já é meio-dia, e eu coloquei as perguntas para você. Na verdade, foram comentários, né? Nós não tivemos necessariamente perguntas nessa apresentação, mas sim comentários. Eu sugiro que você faça um fechamento para a gente passar a palavra para o professor Nelson, ok? Eu não vi os comentários, Celinha, eu olhei no WhatsApp, eu não recebi os comentários, mas gostaria de dizer que todo mundo que quiser se comunicar comigo, quiser me mandar direct no Instagram, eu posso comentar e responder para todos vocês. Eu estou aberto a escutar todo mundo, ainda que você possa ter opiniões diferentes da minha, e eu sou super aberto a entender isso, e a gente trocar informações sempre de maneira respeitosa, sempre com cuidado, com o entendimento de que opiniões diferentes podem sim existir e coexistir. Então, para todo mundo que quiser ou quiser falar comigo diretamente, o meu Instagram ali é Cris Parente, pode me mandar um direct, eu vou tentar responder todos que estiverem mandando alguma coisa por ali. Agradecer a oportunidade, agradecer o presidente, o Nelson, o Pedrinho, você, Celinha, o pessoal que está organizando o evento, todos que assistiram aqui também, e passar a palavra para eles, mostrando que a gente está aqui pensando em contribuir e agregar a profissão para que a gente tenha conteúdos e que a gente seja respeitado de maneira efetiva. Não adianta a gente exigir valorização sem a gente agir com valor. Então, a gente primeiro age com valor, demonstra o nosso valor, e depois que a gente demonstrou que a gente sabe muito mais, que a gente é capaz de fazer muito mais, e que a gente fez muito mais, a gente fala assim, olha o que eu fiz aqui, eu mereço uma chance, eu mereço mais, eu mereço uma oportunidade, eu mereço mais espaço, eu mereço mais voz, eu mereço mais tudo. Então, primeiro começa na gente, né? E com as condições que a gente tem, a gente ir lá e mostrar que a gente faz 110% do que os caras esperavam. Aí sim a gente fala assim, olha, eu fiz 110, eu quero meus 10 extra aqui. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai crescer. Então, obrigado a todo mundo e é isso. Nelson, gostaria de nos deixar algumas palavras? Nossa, sensacional, só isso. Cris, parabéns novamente. Você representa a educação física que todos nós sonhamos. Uma educação física com conhecimento, uma educação física com seriedade e, principalmente, com muito, muito profissionalismo. Parabéns. Obrigado, presidente. Me orgulha muito ouvir tuas palavras, você sabe da minha admiração pelo teu trabalho e pelos outros membros do Conselho. E eu agradeço essa oportunidade e o que eu quero que os profissionais que estejam aqui vendo se alguém em algum momento não se sentiu ou não gostou de alguma fala que eu estou falando, não se sinta ofendido jamais, porque essa jamais é a minha intenção. A minha intenção é sempre de alertar e trazer para vocês uma visão que talvez pela experiência ou pela minha rodagem pelo mundo afora eu tenha conseguido, e eu gosto de transmitir, de ensinar para as pessoas como é que a gente pode alcançar algumas coisas quando a gente muda alguns comportamentos nossos, né? Eu vi algumas mensagens de agradecimento aqui de algumas pessoas, queria parabenizar todos que estiveram aqui disponíveis para escutar a palestra, e conto com vocês para a gente tentar mudar essa história da profissão e principalmente ajudar a educação física a se estabelecer de maneira muito séria. Obrigado mais uma vez, Nelson. Todos, um bom dia. Obrigada ao professor Cris Parente, obrigada a presença do nosso presidente, Nelson Leme da Silva Júnior. E não se esqueçam que dia 30 tem mais. A gente continua no nosso ciclo online e teremos uma palestra com o professor Ednei, que está, inclusive, neste grupo, acompanhou a palestra do colega Cristiano Parente. E é assim que devemos seguir, não é mesmo, professor Cristiano? Exatamente.
assim, um contribuindo com o outro. Também sempre gosto de assistir a palestra dos colegas, porque eu aprendo com eles. Cada um tem a sua área de contribuição. Eu sou um cara que gosta de estudar o tempo inteiro. E temos a palestra do professor Inei, tem o professor Valdeci, depois dia 5 de maio, excelente profissional. Professores que estão, a professora Aide, depois na sequência. Então, sigam um ciclo de conhecimento. É uma ideia fantástica que existe há alguns anos e que é a ideia de democratizar o conhecimento, de o conselho fazer o papel social dele, de fazer o profissional enxergar como ele é importante, de como ele pode ser melhor e de como ele pode atuar de maneira mais eficiente na sociedade. Então, obrigado ao Conselho pela iniciativa de sempre, Pedrinho, Nelson e a todos os outros membros do Conselho e aos profissionais que também querem contribuir com isso. O Conselho está aqui para ser nosso amigo e não nosso inimigo. O Conselho está aqui para proteger a gente. Se você é um profissional sério, você não tem medo de conselho. Você gosta que tenha um conselho. A não existência de um conselho significa que amanhã entra o borracheiro, com todo respeito ao borracheiro, ele entra na academia, ele vai ser chamado de treinador, e ele pode ser chamado de treinador porque a sua profissão parou de existir. Então, é muito importante que haja um conselho profissional que regulamente qualquer profissão, não só a nossa. A medicina, a engenharia, a arquitetura, o direito, todos eles têm os conselhos deles que funcionam aí há anos, e nenhum conselho é 100% eficiente, porque não dá para ser 100% eficiente. É como você imaginar que a polícia vai ser 100% eficiente, ou seja, não vai haver mais crime. Só tem polícia porque há crimes, então é a mesma coisa, o Conselho está aqui para fiscalizar, para ir atrás, para tentar impedir o máximo possível, e se estamos tentando, e se algumas vezes o Conselho está falhando, não importa, é o processo natural, mas a gente está melhorando e desenvolvendo isso ao longo do tempo. Cada vez que passa mais tempo, a gente fica mais efetivo. 100% nunca é possível de se atingir em nenhuma área, em nenhum conselho, mas a gente vai tentando e a meta é sempre chegar no máximo possível, tá bom? Então sejam parceiros, se envolvam, vão lá visitar, vão lá entender, vão lá conversar com os profissionais do Conselho. O Conselho é aberto a isso, então vocês sejam um profissional inteligente. Não vá para a rede social fazer mimimi sobre o Conselho de Educação Física ou qualquer outra área. Vá lá para somar. Pega o seu conselho e defenda do mesmo jeito que os médicos defendem dele. Então, assim, um médico vai falar do outro e fala assim, ó, esse médico aqui está registrado no nosso conselho, nosso conselho defende, ele é forte, esse cara está aqui é porque ele sabe o que ele está fazendo. A educação física tem que ter esse comportamento para a gente ter mais respeito pela sociedade também. Obrigado, Maurício. Obrigado, João. Obrigado a todos. Bruno. Não estou vendo todo mundo aqui, mas quem eu consegui ver, que eu estou vendo, bastante gente aqui. Professor Fernando, Renan, Rodrigo Rosa, Adriana, Alberto, Aldo, Alessandro, Alexandre, Amanda. Se for de A até o Z, eu vou ficar até amanhã falando nomes aqui. Christian, Carlos, Ednei. Obrigado a todos. E é isso. Próximo, ainda tem mais. Acompanhe a rede social do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Obrigado. Professora Demir, um abraço. Celinha. Celinha Maurício. Roberto, de onde eu... Pessoal de tudo que é canto aqui do Brasil, né? Show, Cris. Muito bom. Valeu, hein? Obrigado. Obrigado, Mariel.